Olá, que bom que você está aí decidido a se dedicar a esse trabalho de conclusão de curso, fazer um excelente trabalho. Eu estou aqui na tentativa de te ajudar a fazer o seu melhor, a te orientar para que você faça o seu melhor. Então, como você vai construir a metodologia desse seu TCC? Então, a gente já comentou no nosso último vídeo qual o desenho de estudo que seria o ideal para conduzir e responder a uma dúvida clínica de acordo com o tipo de dúvida que você tem, não é mesmo? Só que a gente comentou também que muitas vezes o desenho de estudo ideal ele não é factível para ser conduzido como um TCC, ou porque ele é caro, ou porque ele vai demorar muito, né? E você precisa de um tempo maior para planejar, para estudar sobre metodologia. E aí, então tem aqueles estudos que são mais viáveis de você conduzir como um trabalho de conclusão de curso, e é sobre eles que a gente vai estar falando hoje. Então, o desenho de estudo mais utilizado nos TCCs são os estudos de caso, que é quando você pega um paciente que você já tem ou na sua prática profissional ou no estágio, e você faz um estudo aprofundado daquele problema de saúde e define um protocolo de intervenção e aplica esse protocolo e observa o efeito naquele paciente e faz o relato de tudo isso. Então, claro que você tem que haver um detalhamento de tudo isso, né? De como que vai ser o protocolo, com que frequência você vai avaliar e reavaliar esse paciente para mensurar o efeito esperado, se ele aconteceu dentro do prazo. Então, tudo depende dos desfechos que você vai optar por escolher de investigar. Então, é um estudo relevante para você começar a entender de metodologia científica, mas a resposta dele não é definitiva, porque você está fazendo apenas uma observação, você não tem um grupo controle, então você não sabe se o efeito que você alcançou com aquela intervenção é realmente superior à evolução natural da doença, ou seja, o organismo do paciente, todo organismo, né, nós temos uma estrutura corporal que é extremamente inteligente e capaz de resolver a maioria dos problemas de saúde que surgem no nosso corpo. Só que em algumas situações a gente não dá a solução sozinho ou não no curto espaço de tempo. E a gente então vai criando, né, o ser humano foi criando várias intervenções na tentativa de acelerar o processo de recuperação em relação a uma determinada doença, ou mesmo de levar a uma cura, coisa que às vezes o organismo não daria conta realmente de curar. Então, num estudo de caso, a gente não tem esse grupo controle para a gente comparar se o efeito obtido com a intervenção, com o protocolo de intervenção que a gente propôs, é realmente superior ao não fazer nada. Então, por isso que a gente não tem uma resposta definitiva, a gente apenas observou o efeito daquele protocolo de intervenção. E uma série de casos vai estar fazendo da mesma forma, só que numa amostra um pouco maior. Às vezes vai ter mais de 10 pacientes que têm o mesmo problema de saúde, você vai aplicar o mesmo protocolo e vai observar o efeito desse protocolo e cada paciente vai somar os dados desses pacientes. Mas você não tem uma comparação, um grupo controle para você comparar. Então essa é a grande fragilidade. E aí quanto mais amostra, dá um peso maior, mas não que isso mude muito a validade dos dados que você tem, pelo fato da gente não ter um grupo controle nesse tipo de estudo. E o estudo transversal analítico, o que ele propõe? Ele é muito útil quando a gente quer avaliar a prevalência de um problema de saúde e também fazer análises de associação de fatores de risco em relação a esse problema de saúde que a gente quer investigar. Então, se você tem essa proposta, esse desenho de estudo pode ser muito útil, simples e fácil de ser conduzido, porque você vai fazer a análise em um único momento. Então, você vai definir o momento onde está a população de interesse e vai analisar uma única vez toda a população para investigar com que frequência o problema de saúde está presente nessa população que você investigou e tentar fazer a associação de um determinado fator de risco, questionando o paciente se ele tem aquele fator de risco, observando, né, analisando, e depois você vai fazer uma análise, né, de razão de chance do problema
está presente, quanto o fator de risco também está presente. E aí a gente faz essa inferência de associação. E no estudo caso-controle? Nesse desenho de estudo, você vai partir de casos, ou seja, pessoas que desenvolveram problema de saúde, vai tentar identificar um outro grupo de pessoas que tem características semelhantes aos que desenvolveram a doença, mas que não têm a doença. Ou seja, você vai pegar um grupo controle que tenha a mesma idade, se o sexo for alguma coisa for relevante, uma característica relevante para a doença, você pode definir pelo sexo. Então, assim, você vai tentar identificar características semelhantes e vai fazer um estudo retrospectivo. Então, baseado principalmente em dados de registro já do prontuário, por exemplo, tentando identificar ali possíveis fatores de risco que levaram ao problema na tentativa de identificar a causa daquele problema de saúde, ou seja, a etiologia da doença. Então, esse desenho de estudo, ele é muito útil quando a gente quer investigar a etiologia de um problema de saúde. E a gente tem também a opção das revisões. Aqui a gente já não está falando da revisão sistemática, que eu comentei, que é uma metodologia também rigorosa. Essa revisão é uma revisão mais de literatura geral, uma revisão narrativa, que não segue uma metodologia para fazer uma análise da qualidade dos estudos que estão preenchendo o critério de inclusão. Às vezes nem tem uma definição de critério de inclusão. O autor simplesmente identificou algumas informações e resolveu registrar ali um resumo de vários estudos que ele identificou sobre a temática. Então, ela não segue um rigor metodológico nem para identificar os estudos, nem para analisar os dados. E aí, muitas vezes, não é possível fazer uma meta-análise como é possível fazer na revisão sistemática, somando aí dados de estudos, porque não existe um padrão entre os estudos que são incluídos. Então, a gente considera que essa revisão narrativa, ela pode ser útil para você ter uma visão geral do problema, mas ela não traz uma resposta que respalde uma prática clínica. Mas ela é fácil de ser conduzida porque você vai simplesmente buscar as informações na literatura, é quase montar uma introdução um pouco mais longa, né? Mostrando ali com um pouco mais de detalhes o que você encontrou nas literaturas que você analisou. Então vamos falar um pouco mais sobre a metodologia de alguns desenhos de estudo para que vocês possam entender o que vocês vão precisar de construir como metodologia de um estudo. Então, numa revisão sistemática, por exemplo, que é considerada aí o topo da pirâmide de evidências, ou seja, o melhor desenho de estudo para responder dúvidas sobre intervenção na área da saúde, ela segue o rigor metodológico, como eu comentei. Então, aqui eu trouxe até como exemplo que é o padrão ouro na construção de uma revisão sistemática, que é a metodologia da Cochrane. Ou seja, você tem que fazer várias definições aí em relação ao problema de saúde, à intervenção, como se aplica essa intervenção e tentar justificar porque que é importante conduzir essa revisão sistemática, né? E há, claro, uma definição dos objetivos, assim como todo estudo que pretende ser científico tem que ter uma clareza dos objetivos, aonde você quer chegar com esse estudo, né? E aí, na revisão sistemática, você tem que ter ali uma boa definição dos critérios de inclusão dos estudos. Então, qual que é o desenho de estudo que você vai preconizar, analisar? A depender do tipo de dúvida clínica. Então, vai ser uma revisão sistemática de estudos coortes, de ensaios clínicos randomizados. Então, não dá para misturar diferentes desenhos de estudo numa única revisão sistemática. A gente já comentou que eles são com objetivos diferentes, né? Eles buscam respostas diferentes. Então, você tem que definir o tipo de estudo que melhor responde à sua dúvida clínica. Qual o tipo de participante que vai ser aceito na entrada desses estudos que você pretende analisar. Qual o tipo de intervenção? Então, se há uma mistura de intervenções nos estudos, você vai ter que filtrar isso de acordo com o que é preconizado dentro da revisão sistemática, na metodologia da revisão. Qual o tipo de desfecho vai ser mensurado? Porque só vai ser possível somar dados de estudos se eles analisaram o mesmo desfecho. E aí, com essas definições, você também precisa adicionalmente definir como é que você vai fazer a estratégia de busca desses estudos.
né? Vai ser em base de dados eletrônicas somente ou você vai buscar em outras fontes? Como é que vai ser feita a coleta e análise desses dados dos estudos que preencheram os critérios de inclusão? Quem que vai selecionar? Uma pessoa só? Às vezes você encontra mais de 1000 estudos que têm o potencial aí de preencher o critério de inclusão. Mas ler, resumo, título, vai dar trabalho também. Uma pessoa só, será que a gente não poderia perder algum estudo que era importante na hora que vai lendo aquele monte? Então é interessante às vezes ter 2 pessoas para fazer esse tipo de análise na seleção dos estudos, na hora de extrair também os dados. E como é que vai ser feita a meta-análise, né? Como é que vai ser somado os dados dos estudos? Vai ser feita análise de heterogeneidade entre os estudos? Então tem vários dados, várias análises estatísticas aí que podem ser importantes na hora para ser possível fazer interpretações mais confiáveis em relação aos dados que são obtidos de estudos primários. Então, dá para perceber que segue uma metodologia, ela é rigorosa, é detalhista, mas também só é possível ter validade nos dados se a gente tivesse todo esse rigor metodológico mesmo. Então, a revisão sistemática, você não tem o trabalho de fazer a coleta de dados direto no paciente, mas tem vários outros detalhes e regras que precisam ser cumpridas na condução dessa revisão sistemática, que também dá bastante trabalho. E o ensaio clínico randomizado? A gente vai partir de onde? A gente vai partir da definição da população. Então, a partir da definição do tipo de problema de saúde, né, o tipo de população que a gente quer investigar, que vai estar exposta ao problema de saúde ou que já tem problema de saúde, a gente vai definir uma amostra definindo, então, aqueles pacientes que seriam elegíveis para o estudo, ou seja, que preenchem os critérios de inclusão e não preenchem os critérios de exclusão, e randomizar, então, parte dessa população. E a gente vai fazer isso de forma aleatória, ou seja, sorteando qual paciente que vai entrar para um grupo, ou para o grupo intervenção, né, que a gente quer testar, ou qual que vai entrar para o grupo controle. É interessante fazer o cálculo do tamanho da amostra mesmo antes de conduzir o estudo. Por quê? Às vezes a gente vai precisar de uma amostra muito grande para conseguir demonstrar um efeito diferencial com a intervenção comparada ao controle. E isso às vezes inviabiliza todo o estudo, porque vai ficar muito caro ou vai levar muito tempo para você conseguir aquela amostra que vai ser necessária para trazer uma resposta. Então, principalmente quando a gente precisa de um financiamento do estudo, todo agente financiador vai cobrar esse cálculo do tamanho da amostra. Então, tem que estar preparado para saber fazer isso e também para o que fazer com a informação, porque se a gente precisar de uma amostra muito grande, muitas vezes você para o estudo por ali, né? E quais as intervenções? Então, é necessário definir os protocolos de intervenção em detalhes, porque cada paciente que entrar vai ter que haver um rigor muito grande na coleta de cada dado que vai ser necessários para análise posteriormente. Quais os desfechos que se intenciona investigar? Então, para você analisar e chegar a uma resposta, você tem que saber todos os desfechos que precisam ser analisados, né? Então, essa definição tem que estar muito clara no planejamento do estudo. Qual análise estatística vai ser necessária para se demonstrar os efeitos esperados, né, em relação a cada um dos desfechos? Então, a gente vai precisar muitas vezes de um estatístico auxiliando no planejamento dessa análise e também conduzindo a análise em si. Raramente um pesquisador ele consegue fazer tudo sozinho. O ideal é que a gente tenha uma equipe para fazer um estudo dessa complexidade. E também como é que vai ser o acompanhamento desse paciente, né? Em quais momentos esse paciente vai ser avaliado, reavaliado, né? O que ele precisa de orientação nos intervalos. Então, são muitos detalhes. E no estudo transversal analítico, que a gente comentou que seria mais factível de ser conduzido como TCC. A gente vai precisar também da definição dos critérios de inclusão e exclusão da amostra. É interessante fazer o cálculo do tamanho da amostra também, para a gente estimar aí quantos pacientes a gente precisaria para obter uma resposta que seja mais válida, né? Quais os desfechos a gente intenciona avaliar e que tipo de análise estatística vai ser feita.
Então, quando a gente quer fazer um estudo somente analisando a prevalência de um problema de saúde, a gente não vai precisar de grandes análises estatísticas. Por quê? A gente está avaliando só a frequência com que o problema acontece comparado a toda a amostra que vai ser investigada, não é mesmo? Agora, se a gente quiser fazer aquela análise, tentando identificar a associação de um determinado fator de risco ao problema de saúde, né, a doença, aí sim a gente vai precisar conhecer pelo menos como é que a gente calcula uma razão de chance, né? E aí a gente vai precisar desses 4 grupos de pacientes. Aqueles que estão expostos ao fator de risco e que ficaram doentes, aqueles que não estão expostos ao fator de risco, mas que ficaram doentes também, e aqueles que não estão doentes, mas que foram expostos ao fator de risco e aqueles que não foram expostos. Que aí a gente vai conseguir, então, fazer essa análise de razão de chance de desenvolver a doença quando expostos a um determinado fator de risco. Tá ok? Esse é bem mais fácil de fazer, a gente consegue fazer a análise, a coleta de dados em um único momento e fazer a análise fácil posteriormente. Então, o que a gente pode concluir? A gente vai sim ter que partir de uma dúvida clínica, mas de preferência escolha uma dúvida que é sua, né, que surgiu durante a sua formação ou durante a sua prática clínica, porque você vai ter que casar com esse tema aí durante alguns meses. Então é importante que a gente faça uma escolha de algo que seja relevante para a gente, né, porque a gente vai desenvolver isso e isso vai fazer diferença também na nossa prática. Então, parta aí definindo os elementos do pico, que assim você vai conseguir estruturar melhor essa sua dúvida clínica e com isso definir o desenho de estudo que melhor responderia a essa sua dúvida clínica e posteriormente fica mais fácil então de você definir aí a metodologia do seu estudo, definindo o critério de inclusão, exclusão dos participantes, não é mesmo? E aí, para você entender mais sobre isso, você vai precisar estudar um pouco mais sobre a metodologia do estudo que vai responder a sua dúvida. E aí eu dou um pouco mais de detalhes sobre isso num e-book que eu construí, que ele é de download gratuito. Então, vai lá, clica e baixa o seu e-book, que lá eu vou estar detalhando um pouco mais sobre a metodologia desses diferentes estudos que a gente comentou aqui. Tá ok? Então, agora que você já aprendeu como começar o seu TCC, mãos à obra, capricha e se ficar ainda alguma dúvida, manda para mim, a gente vai conversando. Tá aí o meu e-mail. Um forte abraço!